Olá, salve Maria. Ao longo da história, nós vemos dentro do Antigo Testamento o Senhor não revelar o seu nome, o Senhor proibir em determinados momentos a questão das imagens, e em determinado momento ele mandar fazer imagens, mas não imagens de ídolos. Nunca isso foi feito. E o Senhor sempre diferenciou isso. Imagens e ídolos. Só que as pessoas faziam certas confusões. Por exemplo, Números 21, o Senhor manda fazer uma imagem, que foi um instrumento de cura. Logo depois, lá no livro de Reis, o povo já estava muito confuso, já estava transformando aquilo que era uma imagem em um ídolo. Percebam que a grande tentação nossa é essa. Quando nós olhamos em Êxodo 31, nós vemos ali o Senhor elogiando, falando sobre que ele, melhor dizendo, né, deu o dom da arte, derramou o espírito de sabedoria, de inteligência para os artistas, para esculpir. E ali vai falando sobre os tipos de artes, algumas delas. Logo depois de Êxodo 31, tem Êxodo 32, já tem um bezerrinho de ouro que é feito. Então, a grande idolatria. Mas lá em 1 Reis 6:29, 1 Reis 7:29, não tem um bezerrinho, tem os bois, os leões, as molduras no templo. Por que Deus reprimiu um bezerrinho pequeno de ouro e não condenou os bois lá no templo? Porque um era imagem e o outro era ídolo. O Senhor abomina os ídolos. Ele não aceita concorrentes, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único Deus. Os outros deuses são falsos. Como fala o Salmo 115, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem olhos e não veem, tem mãos, mas não apalpam. Semelhantemente se tornam aqueles que o fabricam e o que o adoram, ou seja, o Senhor fala que aqueles que vivem para a idolatria se tornam também mortos, cadáveres. Então, dentro dessa perspectiva, os protestantes confundem muito e acham que os católicos vivem nessa ilusão da idolatria. Não. O catecismo é muito claro quando vai falar sobre os pecados da superstição. E dentro dos pecados da superstição, um deles é o pecado da idolatria. E lá vai explanar de forma bem profunda, clara, explícita, acerca do uso correto das imagens e do uso equivocado e não sóbrio acerca das imagens. Ao longo da história da Igreja, muitos mártires deram a vida para não acender um incenso para o ídolo, para uma imagem de um ídolo. Derramaram sangue. Mas esses mesmos mártires tinham uma imagem de um santo e não o adoravam, apenas veneravam. Eles sabiam o que era uma imagem e o que era um ídolo. E por isso adoravam o único Deus verdadeiro. Eles não eram bobinhos, eram santos, homens valorosos, que conheciam a palavra, conheciam a tradição e eram fiéis a Cristo. Sejamos também fiéis. A tradição do uso das imagens, dos ícones, faz parte desde o início da história da Igreja. Não neguemos a nossa fé. Um abraço, salve Maria.